Finalzinho. Pronto. Então, boa noite a todos. Agora, oficialmente, né? Estamos, então, nessa nossa aula de quarta-feira, dia 9 de fevereiro. E a gente quer iniciar com vocês perguntando se vocês conseguiram pensar, né, na pergunta que eu fiz sobre o perfil do executivo financeiro que vocês gostariam de contratar numa empresa. Vocês lembram dessa pergunta que nós fizemos, não? Lembra que o professor deixou lá no último slide, né? Isso mesmo. Então, a primeira, porque hoje nós vamos falar sobre a parte do executivo financeiro, né, uma parte que eu considero bastante importante. Vocês sabem, né, tanto quanto a gente, assim, no sentido de que existem várias e várias situações, eu presenciei muito, né? Eu até não consegui nem me apresentar para vocês, até por conta de que no primeiro dia de aula não tivemos assim, tivemos aquela dificuldade, e aí a gente já perdeu muito tempo, não foi possível fazer a apresentação, mas só vou dar uma passadinha muito rápida para vocês, só para vocês tentarem, assim, tentar associar, né, que a gente já teve nessa vida profissional, mas eu iniciei a minha vida, de fato, profissional no Banco Nacional, que era na Marechal Deodoro, era Banco de Brasília, daí foi adquirido pelo Banco Nacional, fiquei 2 anos lá. Daí, na sequência, eu tive uma passagem aí pela Credicar é ali na Saldanha Marinho, 1439, pertinho da Praça Espanha. Era uma empresa que a participação acionária do Itaú, do Unibanco e do CIT, mas a gestão efetivamente administrativa era conduzida pelo CIT, auditoria interna, etc. Fiquei 3 anos lá. Depois fui para o Bamirindos em outubro de 79. Fiquei apenas 32 anos e meio no banco, né? Nesse tempo eu fiquei, então, até 1997, 26 de março de 97, quando o Bamirindos fechou as portas, né? Quer dizer, foi incorporado pelo HSBC. E aí eu estava como tipo subcontador, né? O meu chefe saiu, fiquei contador do banco, Bamirindos sob intervenção e HSBC. Isso foi durante o ano de 97, especificamente, começo de 98, e aí eu participei de todo o processo aí de incorporação efetivamente, né? Atendendo as empresas. A KPMG era auditoria externa, a KPMG era vamos dizer assim, 2 segmentos, auditoria e mais a KPMG consultoria. E aí tínhamos o Piero Neto na parte tributária de São Paulo, e tínhamos o interventor de Brasília e mais uma série de outros que a gente atendia. Então, passei minha primeira experiência, entre aspas, né, que é a contabilidade mais avançada, contabilidade internacional, sendo ali o contador durante um período inicial do HSBC, né? Aí fiquei um tempo ali, pedi para ir para uma área de negócio, porque a contabilidade já estava há muito tempo com ela, né? E aí fui para uma área de negócio, fiquei 15 anos aí 13, 14, 15 anos na área de negócios do HSBC, na área de cartões de crédito. Essa foi, então, a minha experiência aí profissional. Saindo do banco em abril de 2012, vai fazer 10 anos agora, né, daqui uns dias, aí eu fui para convite do reitor, Zac Akil, eu fui para a diretoria da Fundação da Universidade, FUNPAR, fiquei lá quase 5 anos, como diretor de administração e finanças, e depois na superintendência. Saindo de lá, fiquei só na universidade. Fiquei na FAI 10 anos, né, também. Tenho hoje umas aulas também na Unibrasil, de gestão orçamentária. O meu mestrado, eu me formei em administração em Ponta Grossa, né, administração de empresa em Ponta Grossa, e contábil na FESP, ali na frente do Hospital de Clínicas. Tenho 2 cursos de especialização na FAI, que é o primeiro é Finanças, o segundo é Marketing. E o mestrado meu é na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz Engenharia de Produção nos anos 2000, 2003, 2004.
E a minha dissertação é voltada para cartões de crédito, né? Nós estávamos no início do governo Lula, vamos dizer assim, e houve um processo muito interessante de bancarização, onde pessoas que tinham, assim, vamos dizer, um rendimento menor, foram inseridos no mundo financeiro através de contas com exigência menor em termos de rendimentos, né? Iniciaram tendo cartão de débito, de crédito e assim por diante. Eu sempre imaginei, e acho que acertei, né? Que quando a gente está no banco, vê que dificuldades imensas em termos vamos dizer, de utilização de cheques. Então, quando começou o meio eletrônico através de cartão de crédito, débito, né, para o banco era muito bom, porque o custo operacional de um débito em conta é menos de 10% em relação ao atendimento da caixa. É muito interessante saber disso, né? Nós tínhamos também várias sistemáticas de custo que comprovavam isso. Então, essa parte a gente passou um bom tempo, né? Na área de cartões, trabalhei com orçamento, com forecast, com análise de produtos, com atendimento a clientes não, desculpe, fornecedores. Não trabalhei com clientes, não. E assim por diante, tá? Então, essa foi a experiência que a gente tem. Na FAI, dei muitas aulas na parte mais de contabilidade bancária, mecanismo de instituições financeiras e assim por diante. E na Federal, entrei na Federal em 91, agora vou para 31 anos de Federal, né? Passei por várias disciplinas já, análise de balanço, custos, e nós tínhamos uma disciplina antes dessa, finanças, era administração financeira, o nome. Então, teve contabilidade gerencial também, várias delas. E agora já faz uns 4, 5 anos que estou nessa finanças corporativas aí. E para administração, depois que ela se tornou semestral, eu estou com a análise econômica e financeira das empresas para o 2º ou 3º ano de administração, né? Então, essa é a minha passagem. E agora, terminei todas as disciplinas, 12 ou 13 de doutorado, não desisti, e está me faltando fazer uma tese, estou iniciando uma tese vinculada à área de fundações. Como fiquei na fundação, estou tentando fazer alguma coisa vinculada a fundações, ok? Então, essa é a minha experiência. Se tiver alguma particularidade ou alguma curiosidade, por favor, podem me perguntar desse tempo que a gente passou nessa vida profissional. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente vê profissionais entrando numa empresa com a maior motivação, e quando eles chegam no 1º, 2º, 3º mês, isso não é novidade, pessoal, tá? Por isso que eu gosto, às vezes, de contar alguma experiência para vocês, né? Porque vocês estão iniciando, a maioria aí, nessa 20, 21, 22 anos, então é bom saber esses pontos. Que às vezes você troca de uma empresa, mas tem que ver qual é a chefia que está aguardando vocês, qual é o perfil da empresa que vocês vão entrar, quais são as metas que eles têm, né? Como que é a gestão da empresa em termos de incentivo ao pessoal mais novo, né? Absorver, integrar na equipe, ter uma sinergia de trabalho bem boa, tal. Isso tudo é muito importante. Então, às vezes, encaixa bem e às vezes bate na trave e a pessoa sai. Eu já vi casos de gente que saiu com um mês, 2 meses, 3 meses da empresa. Não consegue chegar lá. Então, essa parte nossa, daí o que tem a ver com a nossa disciplina é, quem conduz a parte financeira são os executivos financeiros, né? Então, é o analista econômico-financeiro, por exemplo, o gerente financeiro, o supervisor de finanças, o controller, o diretor financeiro e assim por diante, tá? Então, é muito interessante, é bem interessante saber como que a empresa espera, né, em termos de atuação de um profissional, por exemplo. Então, vocês têm conhecimento, tenho quase certeza que se eu perguntar para vocês agora, vocês conhecem o dono de uma empresa extremamente arrojado, né? Então, ele precisa de alguém que faça, que cumpra desafios em termos de aplicações, de aquisições, de parcerias e tal, mas também tem aquele que diz, não quero expandir minha empresa
muito rapidamente, porque eu quero ser seguro, eu quero fazer rigorosamente bem, com calma, tranquilo, né? Na minha época de atuação em banco, um banco conservador é o Bradesco, né? E na minha época, um banco arrojado era o Banco Nacional, entenderam? Hoje, lógico, né? Tem aí Nubank e vários outros bancos originários de startup, então isso daí não é mais referência pelo que a gente sabia, mas tinha sim. Então, são instituições que primam pela segurança, outros são mais arrojados. Então, quando eu pergunto para vocês, né, é basicamente esse ponto. Tanto vocês quanto amanhã ou depois a chefia, ou se vocês forem donos de uma empresa, empreendedores, saber como que vocês vão montar a estrutura em termos de colaboradores, principalmente no caso nosso, na parte financeira, né? Qual é vamos dizer, o sentido assim que deve ser dado para um momento de decisão, como que deve ser o comportamento desse profissional, tá? Então, antes de passar o primeiro slide, eu vou com vocês acham que ser uma pessoa, vamos dizer, no mundo hoje, Brasil, vamos pensar no Brasil por enquanto, ser conservador na nossa situação, Selic aí 10,75, a inflação que já está atingindo 2 dígitos, pode chegar, ou vocês souberam, o IGPM lá, que reajusta aluguéis, teve no ano passado, chegou a um absurdo de 30 e pouco por cento. Então, nosso país é um país que precisa ser um equilibrista financeiro. A cada dia ele tem uma necessidade enorme de cumprir desafios, né? Então, ele pode ser um conservador, por exemplo, no sentido de sempre ter aplicações rigorosamente conservadoras, sem risco nenhum. Pode ser um moderado, que diversifica um pouco a carteira, né? Joga um portfólio de investimentos um pouquinho diferenciado, como pode ser bem arrojado, onde ele diz assim: se eu tiver que ganhar, eu quero ganhar no menor prazo possível, tá certo? Então é muito diferente uma pessoa aplicar vamos dizer, o investimento no fundo de renda fixa na Caixa Econômica, depois vai lá para o Santander, põe no fundo de ações, né? E depois vai lá no banco do Itaú, joga num fundo multimercado ou derivativos, veja, as diferenças são grandes, né? Então, esse é o ponto que eu queria, né, comentar com vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, dar uma sugestão, ou tem algum exemplo para passar para a gente? Professor, eu queria perguntar uma coisa, tendo em vista que você trabalhou muito tempo com banco. Acho que nos últimos 5 anos, banco de investimentos e afins essas questões de investimentos, aplicativos, né, os bancos com esses aplicativos, têm se popularizado mais. Você falou da questão do custo, né, que é um banco ter um caixa e a economia que é via aplicativo, via cartão de débito, crédito, enfim. Você acha que foi principalmente por causa da tecnologia que esses bancos de investimentos, aplicativos começaram a se popularizar mais? Ou tem alguma Sim. tendência de mercado? Não, Thalia, são vários interessados aí, sabe, Thalia? O primeiro, se não vou falar em ordem, porque eu não sei te dizer em ordem, sabe? Mas, no caso dos bancos, o custo é fundamental. Por quê? Porque o custo pense numa agência na Avenida, como era o HSBC, o Bradesco, agora na agência Avenida, o custo que é para você ter aquele prédio, por exemplo, aberto ali, né? Então, a capacidade instalada é muito alto valor, tá certo? Por outro lado, agora vamos falar de Banco Central. O Banco Central faz aí uns 20, 25 anos, falei do SPB para vocês, ele iniciou com uma forte exigência de transparência em operações, entendeu? Então, você podia aplicar em CDB, por exemplo, ao portador antigamente, acredite ou não.
Então, você aplicava o portador, e você vendia teu CDB para o Alexandre vendia para a Cecília, que vendia para o Carlos Renê, que vendia para o Vinícius, e quem ia fazer o resgate era o João Eduardo, o sexto proprietário de um papel. Hoje não. Hoje a transferência de custódia? Isso seria a transferência de Exatamente custódia? isso. Então, a Thalia não aplica em lugar nenhum se não colocar teu CPF, entende? Então, tudo é identificado, a natureza da aplicação é identificada, isso que o Banco Central queria. A Receita Federal, por sua vez, só consegue fazer o controle se ele verificar todas as transações feitas, entendeu? Então, por exemplo, não adianta a Thalia comprar 15 mil com cartões e dizer depois que ela comprou 2, 3 mil. Você receber 2, 3 mil de salário e gasta 15. Não existe isso. Por que não existe? Porque as empresas, Mastercard, Cielo, Redcard, GetNet, elas mandam as informações para o Banco Central, para a Receita, no teu CPF, entendeu? Então, não tem mais como a gente fazer, vamos dizer assim, manobras de pegar, fazer compra, etc, etc. Isso não existe. Existe por exemplo, um controle no Banco Central que a gente chama de CAD. De CAD é como se fosse um cadastro, alguma coisa assim. A cada 5 mil pagos com cartão de crédito, é passada essa informação também para a Receita Federal, entendeu? Isso é obrigatório fazer. Então, foi em termos de transparência e de custo mesmo. O banco mais avançado em tecnologia, desde 50 anos atrás, foi o Itaú. Tanto é que o nome do Itaú, antigamente, né, o slogan deles, a gente chamava Banco Itaú, ou Banco Eletrônico, entendeu? Então, o Banco Itaú, ele fazia investimento na área de tecnologia, os outros bancos esperavam e copiavam. Lógico que ele saía na frente, mas então foi exatamente a tecnologia que permitiu, Thalia, que isso acontecesse, tá certo? Quando veio o cartão de crédito, por exemplo, né, quando eu estava na Credit Card, não existia chip, era tudo na maquineta. Você sabe que é pegar o teu cartão que está gravado, era maquineta, é como se fosse um rolinho, assim, né? Aí você passava e fazia gravação. Essa gravação era manual, era como se fosse uma mini impressora. Daí, esse comprovante que você gastava na Pernambucana, Thalia, era mandado para uma central de digitação, ou seja, digitava o teu nome, o valor da tua compra, assim por diante. Existia um processamento, todo ele processado assim por sistema, através de digitação, conferência e tal, e tal, e tal. Entendeu? Então, era muito, muito, muito diferente de hoje. É muito mais difícil, muito mais... o custo era enorme, por isso que cobrava-se custo de cartão, tarifa, etc, etc, etc. E assim foi, entende? Então, hoje, o jeito que vocês estão, vocês não têm a mínima noção de como é que a gente trabalhava anteriormente. Em termos, assim, vamos dizer, de tecnologia, né? Primeiro, que não tinha celular, e segundo, não tinha internet, entendeu? Então, quando a gente, por exemplo, foi caixa do Banco Nacional, a gente pagava, passava naquela maquininha, assim, que registrava na mão, né? E aí a gente somava os depósitos, tomava o cheque no dia para fechar o movimento, na mão, somava, tal, era assim mesmo. Então, a tecnologia foi fundamental, bem isso que você está falando, tá certo? Se não existisse essa evolução enorme na tecnologia, não seria isso que vocês estão convivendo hoje, entendeu? Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas achei interessante a tua pergunta, Thalia. É isso mesmo, é curiosidade. É, Obrigada, professor. ele mudou muito, 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 muito. E o banco que não acompanhou ficou para trás, né? Tivemos casos até, se alguém lembrar, mas nós tivemos casos, por exemplo, de banco que se preparou para ser vendido. Um deles, que é mais fácil a gente dizer aqui, foi o Banestado. O Banestado, ele ficou uns 6, 8 meses, 10 meses, assim, esperando para ser adquirido, né? Na época, foi pelo Itaú, né?
E ele ficou, a diretoria do Banco do Estado arrumou, entre aspas, o banco para ele ser valorizado. Ele foi bem valorizado, porque depois, quando foi feita a avaliação, ele já tinha uma tecnologia boa implantada, entendeu? Foi correndo e tal. É a mesma coisa você ter um apartamento, que alguém vai lá avaliar, o apartamento da Thalia vale 400. Dali 6 meses você pinta, passa bonitinho, põe os espelhos, etc, etc. Dali a 6 meses alguém vai lá e diz quanto que custa? Custa 500. O que você fez? Você deu caprichou nele. Os bancos fizeram isso também, entendeu? Então, houve exatamente isso. O HSBC, por exemplo, Thalia, foi o primeiro banco internacional que veio para o Brasil. Era proibido ter banco de varejo no Brasil. Tanto é que o Citi nunca deixou de ter 20 agências. Não podia expandir, tá certo? Depois que veio o HSBC, veio seguido o Santander, veio lá o banco, um espanhol, BBVA, veio para cá, depois fechou. Depois veio esses bancos aí internacionais, agora chegaram aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, faz pouco tempo, não é muito não, entendeu? E daí veio esse processo todo. As startups, por sua vez, aí vocês conhecem bem mais que eu, iniciaram há pouco tempo. Veja, o Nubank tem quantos anos? Nubank lá do colombiano. Eu não sei, mas o Nubank tem menos de 10 anos, ou eu estou enganado? No Brasil, se não me engano, ele chegou em 2014. 14. Ó, então, 14, 8 anos, né, Carlos? Isso mesmo, eu participei da beta deles lá. Olha aí, 8 anos, então, veja, um banco que passou o Itaú, agora perdeu perdeu a primeira posição como empresa mais valiosa da América do Sul, mas olha, veja a evolução, quem que acredita que alguém chega numa empresa, num segmento e consegue deixar essa empresa gigantesca em 8 anos? Isso é milagre, isso é só mesmo onde estamos no nosso país que acontece. Por quê? Porque aqui ainda tem potencial para investidores com alto grau de tecnologia, de conhecimento e atendendo o público. E uma coisa, Carlos, que eu vi, já que você, né, me ajudou, a primeira vez que eu vi um comentário do colombiano, ele disse assim: tive uma ideia e vou desenvolver porque não estou sendo bem atendido nos bancos brasileiros. Demoro muito para me atender, eu peço alguma coisa, demora muito para me receber. Então, ele aproveitou, se eu estou certo, se eu ouvi direito, as deficiências de um segmento para fazer uma coisa muito ágil, muito rápida, e que, olha, foi um sucesso absoluto, concorda? Então, são coisas assim que, de fato, é só a tecnologia que permite isso, sem dúvida alguma, né? Muito interessante essa parte aí e lógico que outras oportunidades virão pela frente, sem dúvida alguma, né? Principalmente nessa área nessa parte financeira, porque o mundo não existe, se vocês observarem bem, vocês que estão na contabilidade, não existe uma operação, né, que possa ser feita numa empresa sem estar registrada na contabilidade. A gente sempre diz, me fale uma operação, pode fazer qualquer operação de qualquer valor, tem que estar registrada na contabilidade, tem que haver um débito, um crédito, tem que ter uma entrada, uma saída, tem que haver uma aquisição, um pagamento. Então, não existe, né? Nós estamos falando de operações registradas. Não estamos falando de operações sem registro, isso é outra coisa, tá? E assim por diante. Então, é muito interessante ver essa parte aí. E olhe, eu até falei para vocês do executivo financeiro, mas existe aqui no Paraná, hoje eu não vi mais, eu vi uns 3 anos atrás, a última vez. Não sei se ainda existem, mas nós tínhamos um prêmio que a gente chamava, né? O equilibrista do ano. O que queria dizer isso? Aquele IBF, se não me engano, Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, Paraná, é uma entidade que ela criou um prêmio chamado Equilibrista do Ano. Então, era um profissional da área
de finanças que conseguiu se destacar no mundo difícil que nós temos para fazer o atendimento de todos esses pontos e se sair bem, entende? Então, essa é a parte. O que é se sair bem? Sair bem é melhor dos mundos. Quando precisa de dinheiro, pagar a menor taxa possível, quando aplica, conseguir receber a maior de todas. Tá certo? Isso é o melhor dos mundos, né? Mas se a gente pensar bem, se alguém vai aplicar num banco, você tem exatamente um conflito ali. Então, o Alexandre vai aplicar, a Thalia é gerente. O que o Alexandre quer? A melhor taxa. A Thalia, o que ela quer? Ela quer pagar a menor taxa. Por quê? Porque se ela pega a menor, o custo de captação desse banco dela fica menor. O Alexandre já vai... Então, esse conflito ele tem que ser exatamente ajustado, atendendo os dois interesses. Tanto aquele que vai pagar, quanto aquele que vai receber. Concorda? Exatamente no empréstimo, a mesma coisa. Né? Agora vamos inverter. Agora o Alexandre não vai mais aplicar, ele vai fazer um empréstimo. Ele vai no banco da Thalia, a Thalia tenta dizer, Alexandre, eu te faço uma taxinha boa, só de 7% ao mês. O Alexandre diz, não pago mais de 5%, e aí fica. Então, se existir negociação, eles vão chegar no meio termo, ele vai pagar uma taxa de 6%. Então, sempre existe essa discussão da parte financeira, tá certo? E hoje mudou, ele inverteu, assim, uma coisa inacreditável. Na nossa época, né, na minha época, do Sandrini, do Souza, o Luciano já é mais novo, né? Mas o gerente de banco tinha um poder enorme, o gerente de banco era procurado por todos os clientes, tá certo? Hoje inverteu, hoje os clientes são procurados, então liga-se para um grande cliente PJ e eles brigam por ele. Por quê? Porque é uma segurança, o risco diminui, faz uma cotação na hora de fazer um empréstimo, etc, etc. Antigamente não, antigamente o dinheiro era menos, vamos dizer, a oferta era menor, então todo mundo buscava, quando conseguia um empréstimo era uma festa. Hoje em dia, se vocês tiverem um bom cadastro, vocês podem fazer empréstimo em 10, 15 instituições diferentes. Então, veja, e o financeiro da empresa tem que saber desse momento, essa mudança significativa que teve, né? E lógico que buscar sempre aproveitar as melhores opções possíveis, né? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo, vamos lá, me ajudem aí, só digo se vai aparecer. Apareceu finanças aí para vocês, aula 2, 3? Então eu vou... Isso, então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela. Se ficar desse tamanho, fica ruim ou vocês querem? Pode ser assim? Pode. Ó, vai ficar assim, pode ser? Aqui dá para ver tranquilo. Então tá bom. Pessoal, então vejam lá, olhem aqui. Executivo financeiro. Um executivo arrojado investe todo o excedente em opções que apresentam maior risco. Por exemplo, ações. Tudo que sobra no caixa, todo valor positivo, por poucos dias ou muitos dias, ele investe. Daí vocês dizem, mas pô, tem alguém que não investe? Lógico que tem. Por exemplo, tem alguém que diz, eu posso precisar de uma parte do dinheiro amanhã. Então, eu vou guardar uns 20% do caixa da empresa em espécie. Se aparecer alguma coisa, eu já estou assim, preparado. Tudo bem, mas aí esse 20 vai ficar parado. É verdade. Por isso que ele é arrojado. Ele não deixa R$1 sem aplicar. Tá? Mas não é aplicar assim, banco aplica para mim. Não, ele vai lá e diz assim, eu vou fazer uma operação, vou comprar uma ação da Vale hoje e vender amanhã. Pronto. Pode fazer isso ou não pode? Pode. Sabe o que pode acontecer? Ele pode ganhar 5% nesse valor que ele investir de um dia para o outro.
Não tem situações que uma ação valoriza 5% no dia? 8, 10, 12? Se ele tiver for uma pessoa que apostou bem, é isso que vai acontecer. Concorda? Como pode perder 5, 8, 10 também. Por isso que é maior risco. Mas vocês entenderam, né? O perfil é arrojado, uma pessoa assim que sempre gosta de... Quem que me diz assim, por exemplo, já que falei, compra num dia, vende no outro? Alguém lembra o que é uma operação no mercado de ações, uma operação chamada day trade? D-A-Y-T-R-A-D-E. Day trade. Da bolsa de... Operações de um dia? Quase, vamos lá. Esse é quem compra e vende no mesmo dia, né? Exatamente. Viu, Alexandre? Então, isso que o Alexandre disse, foi o Alexandre que falou, né, Alexandre? Foi. Compra e vende no mesmo dia. Você comprou às 11 e quando foi 2 da tarde, a bolsa sinalizou 7% de aumento. Por que você vai esperar? Você já diz, opa, já pode realizar, pode vender. Comprou e vendeu no mesmo dia. Tá certo? Então, não esqueçam uma coisa que eu já vou sugerir para vocês, hein? Não leve tudo assim como alguma coisa líquida e certa. Não, mas, por exemplo, se eu compro uma ação e minha meta de ganho no investimento no meu exemplo, 7%, se ele deu 7 no primeiro dia ou no mesmo dia, eu já executo a venda. Daí vocês dizem, puxa, mas se você tivesse esperado para o dia seguinte, teria dado, ao invés de 7, teria dado 10. Poderia ganhar mais 3. Sim, mas como é que a gente vai saber? Entende? E se eu deixo para outro dia, perco 7 que estava ganho e ainda volto a perder mais 5. Ou seja, ao invés de dar 7 positivo, deu lá negativo. Então, é uma coisa, tentar definir um percentual de rendimento que satisfaça o investidor, independente assim do período, pode ser 10 dias, 15 dias, um mês, mas quando chegar naquele percentual de rendimento, ele executa a venda. É uma postura de investidor arrojado. Moderado. Ele pega e diversifica as aplicações. Ele pega cada uma e diz, esse multimercado, quanto que dá? Mas se for uma LCI, mas a LCI é um pouquinho melhor, menos risco. Tá bom. Mas será que eu não deixo 10% na eventualidade de surgir algum problema? Deixo 10% no caixa. Pode ver, olha, ele está pegando item a item. É diferente esse executivo do primeiro. Ele passa a ser um moderado. Tá certo? É uma pessoa, assim, vamos dizer, que corre risco, mas se ele pegar o carro e for para Curitiba, ele não vem a 160 como o primeiro vem, ele vem a 130 por hora. Daí ele diz, entre 130 e 160, a margem de segurança aumenta muito. E o conservador, aí ele já não passa dos 110, né? Ele aplica opções mais seguras possíveis. Então, ele põe na poupança, fundo de reinvestimento em renda fixa. Ele sempre deixa reservas em níveis consideráveis. Ele tem 100 mil, ele investe 70 mil e diz, 30 eu não mexo. Mas por que você não vai investir? Porque posso precisar a qualquer momento. Perfeito? É bem esse jeito que aparece esse tipo de executivo. Lógico, aqui tem variáveis, né, gente? Nós estamos dando assim, mostrando assim, perfis mais básicos, né, de 3 tipos de postura. Alguma observação podemos passar? Acredito que pode seguir, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então, veja, vocês pensem vocês, não vou cobrar, mas pensem vocês.
se vocês fossem executivo de uma empresa, no qual dos três vocês estariam enquadrados? Arrojado, moderado ou conservador? Tá? É bem assim que a gente quer passar para vocês. É fácil sair de conservador para arrojado? Não é fácil, né? Ele já vem, essa tendência vem mais ou menos lá do tempo lá de 7, 8 anos, 9 anos, ele vai criando uma cultura mais conservadora, aí, e assim vai no mundinho, né, de postura de vida, mesma forma. Então, aqui tem um pouquinho mais detalhado, né? Mas o conservador, falando rapidamente para vocês, ele é objetivo, né? Preservação do capital, investimento ativo da baixíssimo risco. Ele sempre pergunta para alguém especializado antes de decidir. Tá? Ele não está no dia a dia precisando ter informações atualizadas, porque ele sempre vai colocar o dinheiro em investimentos mais conservadores também. Renda fixa, ele gosta da renda fixa, o nome já diz, renda fixa é uma renda que é garantida, tá certo? Se der um soluço nesse investimento, desenvolve, se pôs em LCI, mas não sei, mude para outro investimento. No primeiro sinalzinho. O moderado, tá? Já o nome diz, né? Ele faz um investimento, crescimento assim, mais gradativo, mais moderado, seu capital, sempre pensa no médio prazo, né? E longo prazo, maior parte de baixo risco. Diversifica uma pequena parte. Pesquisa também, busca o gerente, busca aí pessoas que conheçam bastante antes de decidir, tá certo? E ele não tira o dinheiro no primeiro momento que ele sabe de alguma adversidade ali naquele investimento, mas ele pensa, começa a pensar, será? Não será? Deixa eu tocar mais uma ideia, não tira na hora, mas não esquece também, né? Então vai imaginando que pode, de repente, ter que mudar. E o agressivo, né, que é o arrojado, aí mudamos a palavra, mas o sentido é o mesmo. Agressivo e arrojado, ele tem investimento que ele quer aumentar o seu capital o mais rapidamente possível. Normalmente ele diz, eu quero aplicar, mas daqui 10 anos eu quero ter 3 vezes mais o meu capital. Ele concentra 60% em renda variável, ou seja, renda que não se tem certeza do valor que vai estar, né, quando chegar no momento do resgate. Entende bem do mercado, ele quer saber como é que funciona todas as opções de investimento. Por quê? Porque ele entende que uma informação qualificada, segura, fidedigna, garante um investimento mais firme. Então, não adianta chegar e dizer, eu quero aplicar no mercado derivativo dólar. Se eu não entendo de como é que funciona, como é que faz, o que vem a ser o comprador, o vendedor, como que é a opção, mas e como é que funciona, onde é que registra, é na Bolsa, é na B3, não adianta. Então, ele tem que saber todos os detalhes, né? E ele diz assim, eu estou perdendo 20, mas eu posso ganhar 30 depois. Então, na verdade, ele não... Vejam vocês, dias atrás, né, eu estava lendo, melhor dizendo, um investidor grande da Europa. E ele disse assim, veja que negócio muito interessante que ele falou sobre o nosso país. Ele veio e investiu alguns milhões de dólares aqui, né? Eu não tenho certeza, mas parece-me que era no ramo de saúde, né? Então, você pode ver, tem vários e vários investidores que estão comprando aí empresas de seguro saúde e assim por diante. Parece que é. Daí perguntaram para ele
Puxa, mas você está colocando tanto dinheiro, você não está vendo o problema que nós estamos tendo na parte econômica, política e etc. Mas isso, mas... Daí ele diz assim, não, isso para nós não é importante. Por que não é importante? Não, porque nós estamos fazendo um investimento para um período entre 15 e 30 anos. Então, com certeza absoluta, dentro dos próximos 15 anos, muda 1, 2, 3, 4, 5 presidentes e lógico que o país vai melhorar, é a nossa aposta. Por isso que não nos interessa o que vai acontecer em 2022, nem 2026, e nem 2030, e nem 2034. Nos interessa, daqui 15 anos, como é que vai estar o nosso investimento. É mais ou menos vocês dizerem assim, estou dando um exemplo qualquer, né? Por favor, não leve como isso uma verdade absoluta. Se hoje nós temos no Brasil 10% de brasileiros que têm o plano de saúde privado, eles acham, por exemplo, se eles investirem numa empresa dessa, que daqui 15 anos, esses 10% vão passar para 50% e 60%. É mais ou menos essa ideia, tá certo? De dizer, vai aumentar significativamente o número de pessoas portadoras de plano de saúde, porque vai aumentar, a economia vai melhorar o rendimento, a renda per capita, a percepção de que saúde é fundamental, etc. Quer dizer, essas várias avaliações feitas por eles. Então, eu achei muito interessante a visão que ele tem de longo prazo, tá? Por isso que manteve esse investimento, tá? Então, veja, não interessa as oscilações de curto prazo, interessa rigorosamente essas de longo prazo, né? Interessante essa parte aí que foi comentado, né? Pessoal, mais um ponto, o grande economista Keynes, ele colocou três razões fundamentais para que você mantenha o dinheiro no caixa. Se você vier optar para saber quanto que você deixa, né? Então, ele defendeu, na época, que a primeira delas é oportunidade. Então, ela diz assim, a empresa tem que estar preparada para aproveitar. Se surgir uma oportunidade, exemplo, vamos trocar uma máquina daqui a um ano, só que no dia seguinte, o fornecedor veio e disse, tem uma grande proposta, eu te faço 30% redução se você comprar agora, preciso fechar minha meta, preciso isso, preciso aquilo. É uma oportunidade, ele não quer comprar agora, mas a oportunidade está na sua frente e ele diz assim, não vou deixar passar. Então, ele antecipa, tá certo? Essa aquisição por conta do grande benefício que ele teve e só é viável se ele tiver dinheiro disponível para pagar. Porque a empresa quer, porque quer receber à vista, tá certo? E assim por diante. Outro ponto que a gente sempre pede para vocês, não esqueçam que tem duas principais formas de fazer, por exemplo, um bom uso de um dinheiro quando ele está disponível. O primeiro, 99% faz isso. Pega e procura um local, num banco, né, se for no mercado financeiro, para investir. Vê uma opção que tem lá, se é uma letra, se é um CDB, um RDB, se é um fundo, tipo de fundo e tal. Isso é 99%. Mas tem esse 1% que também observa aonde que a empresa tem suas obrigações. Como o dinheiro está disponível e ele tem obrigação, não custa nada ele dar uma passadinha no grupo de, vamos dizer assim, credores da empresa e fazer proposta de antecipação de uma dívida. Né? Ele pode tranquilamente dizer assim, eu estou devendo 300 mil para uma empresa para daqui a um ano, como entrou dinheiro agora para mim, eu vou ver quanto que eles me dão de desconto se pagar agora. Se eventualmente a empresa tiver necessidade de dinheiro, ela pode dizer, eu te faço um desconto de 15%. Ora, será que esse 15% é um percentual maior
ou menor do que uma aplicação financeira num banco? Tá certo? Então, pode, conforme está nas últimas duas linhas, vejam ali, quitação de uma obrigação de uma dívida de forma antecipada, por exemplo. Tá certo? Essa, então, não esqueçam. Oportunidade. Tranquilo? A segunda delas, ele diz assim, seria precaução. O que quer dizer isso? De repente, né, a empresa tem alguma despesa, tem uma multa, uma penalidade, pediu prazo para cumprir alguma obrigação, não foi concedido. Então, algum gasto que ele diz, eu sei que eu vou ter que pagar, mas eu vou ter que pagar amanhã. Porque, de repente, pode estar na dependência de obtenção de um empréstimo, ser para ele quitar o que está devendo, ou ele tem que apresentar uma negativa de impostos, mostrando que ele não deve. Alguma coisa pode acontecer que exija que ele tenha que fazer um pagamento. Então, seria no sentido de precaução, sabe assim? Ficar assim, de forma precavida, que pode, de repente, ter uma necessidade emergencial. Então, essa seria a parte da precaução. A terceira é o dia a dia da empresa, tá certo? Então, ela tem que pagar, recebe, paga, e assim vai. E pode, eventualmente, algum ponto ele ter errado no controle, né? Um dinheiro pode não ter entrado, ou vai ter que pagar alguma coisinha, ou vai ter que comprar mais, ou vai ter que pagar os impostos, vamos dizer, maiores do que imaginou, qualquer coisa que pode aparecer que seja do dia a dia dele. Isso são as três principais razões para a manutenção de dinheiro em caixa pela empresa. Ok? Algum comentário, gente? Até agora o Carlos falou, Alexandre e Thalia. Mais alguém? Fiquem à vontade, por favor. Às vezes tem que dar uma paradinha aqui, senão a gente... Muito bem. Outro ponto na parte que eu gostaria de comentar nessa parte inicial com vocês é que a gente procura, quando vai fazer uma aplicação, imaginar assim, eu quero uma taxa boa, um prazo bom, que eu preciso, e que o risco seja o menor possível, né? Então, se eu posso aplicar por 180 dias, eu preciso que o banco me dê a melhor taxa por 180, garanta que eu vou ter resgate em 180, e eu tenho 99,99% de chance de saber que aquela aplicação vai retornar. Tem chance, gente, de vocês aplicarem num banco e não conseguirem resgatar essa operação? Exemplo, vou pegar dois de vocês aqui. Exemplo, tá aqui, ó. Ana Carolina aplicou no Banco do Brasil por 180 dias, 50 mil. E 180 dias. Ok, Ana? Ok. E aí, que está do lado dela, que o João Eduardo aplicou no Santander. Tá bom? Pergunta: vocês acham que existe algum risco do Banco do Brasil ou o Santander não resgatar essa operação em 180 dias para vocês? O risco é pequeno, professor. Mínimo. E o Banco do Brasil? Mínimo também, né? Uhum. E quem vai me lembrar, por favor, alguém vai me lembrar,
teve algum momento na vida, nos últimos anos, que a gente aplicou e não recebeu? Teve sim. Que foi? O Collor. Plano Collor. Zélia Cardoso de Mello, esposa do nosso grande humorista Chico Anísio. Lembra dessa? Sim, como não? Início dos anos 90, governo Collor, congelaram nossas aplicações e nos deram, na época, não era reais, né? Não tinha plano real, 50, vou dar um chute, cruzados ou cruzeiros na conta. Tudo o que a gente tinha ficou travado, porque a ideia deles era: sem dinheiro não tem como gastar, sem gastar não tem como gastar, né? Eu só posso gastar se eu tiver dinheiro. Como eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar. Se eu não gastar, o vendedor do produto, do serviço, não vai poder vender. Se ele não vende, não sobe a inflação. Se não sobe a inflação, é isso que a gente quer. Então, vamos dizer, desafios para conter a inflação, uma forma assim, né, uma medida radical foi: congele o dinheiro do pessoal. O que vocês acham dessa? Professor, eu acho triste, né? Pelo tanto de pessoas que se mataram e tudo, perderam dinheiro, enfim. Bem isso mesmo. Ó, pense vocês, é a Helena que está falando? Isso. Helena, pense você, independente do que você vai fazer, você guarda 1.500 por mês. Está fazendo 20 meses, Helena, que você está guardando para comprar ou para viajar, seja o que for. Você está com 33 mil, que é 30 aplicado, mais 10% que rendeu. Você está com 33 mil no Bradesco. Quando você chega na segunda-feira, você está com 50 reais na tua conta e o teu 33 mil ficou congelado. O que você acha dessa? Não, pode faltar dinheiro até para, acho que deve ter faltado, né? Para coisas básicas, né? Comida, enfim. Então. Mas já aconteceu. Lógico, você pode dizer, mas já quebrou o banco também. O Banco Santos, quem tinha aplicado lá, perdeu. Isso é sim, mas isso é questão de quebrar a instituição. Agora, o que nós falamos é, então, o risco, quem falou no primeiro momento falou certo, é mínimo risco. Agora, vocês não podem, não vamos ser pessimistas ao extremo aqui, por favor, gente. Mas como aconteceu uma vez, não quer dizer que não possa um dia acontecer, talvez não em 2022, 23, 24, 25, mas quem que diz que não podemos ter uma grande crise lá quando entrar um presidente do Brasil em 2030? Entenderam? Novo. Pode estar uma situação complicada? Pode estar. Então, o risco pode existir, né? Pode, de fato, existir, sem dúvida alguma. Tem alguns que vão lembrar outro ponto também muito complexo que nós passamos, né? Além dos planos econômicos, mas nós tivemos um plano uma vez que nós tivemos que participar de um empréstimo compulsório para o governo, né? Eu não vou me esquecer, eu comprei na época um Voyage, eita beleza de carro, um Voyage em Castro, na Musa de Castro, Auto Mercantil União S.A. E eu paguei, se não me engano, 30% do valor do carro a título de compulsório. Então, por exemplo, se o carro valia, vamos pegar o valor de hoje, não tem ideia, né? Mas vamos dizer que seja um carro de, por exemplo, 60 mil reais. Eu tive que ir lá pagar 60 mil e depositar, recolher uma GR de 18 mil no banco. Emprestar 18 mil para o governo, compulsório. Depois de uns 8, 10 anos, voltou. Mas tivemos isso também. Então, não deixa de ser um risco. Tá certo? Veja, então, que nós estamos num país muito bom de morar e de trabalhar, porque é um país que nos dá grandes emoções. Concorda, Helena?
professora, esse tipo de emoção não quero ter, não. Mas, Helena, se você sair daqui e for trabalhar na Suíça, por exemplo, você vai ter uma inflação de 1,5% todo ano. Quando você fizer orçamento, ele vai bater. Não vai mudar a tributação, não vai mudar nada, você vai ter estresse morando num país desse. Você vai ter um ano igual ao outro, todo ano vai ser igual ao outro. Não é assim? Mas eu acho que é melhor assim do que perder tudo. É verdade. Não, desculpe a brincadeira aí, mas Você está querendo nos convencer a perder tudo, professor? Não é isso. O que eu quero é que vocês me ajudem, né, e aceitem o fato de que não existe nem uma aplicação com risco zero, só isso. Né? Eu gostei da colocação de novo, vou repetir, quando alguém fala assim, é mínimo risco, então se ele é mínimo, é sinal de que ele avaliou. E se ele avaliou, ele mensurou que o risco é mínimo. É a mesma coisa aplicar uma letra de câmbio LCI da Caixa Econômica por um ano. Vocês acham que a Caixa vai quebrar, vai ter... Não tem como, gente. Não existe. Quer dizer, não é que não existe. Por isso que eu volto a dizer para vocês. Quem diz que não? Existe risco? Nossa, mínimo do mínimo, mas não é zero. Né? É assim que a gente diz no mundo. Então, a taxa, prazo e risco. Beleza? Não esqueça desses 3 pontos, além de vários outros. Mas essa é a ideia. Professor, Pode falar. não tem não sei se é tipo um negócio que protege disso. Eu vi no Nubank que tantos, acho que era 250 mil até aplicado, eles protegiam de acontecer alguma coisa assim, sabe? Isso. Algum tempo atrás, foi criado o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Na época, ele começou, agora não vou lembrar o primeiro, já faz um bom tempo. Ele começou, se não me engano, protegendo investimentos de 20 mil reais. Depois foi para, parece que 60, depois hoje, se não me engano, não é 200 mil o valor do Fundo Garantidor de Crédito? Tem caso de 200 mil, mas pode chegar até 1 milhão por CNPJ. Então, existe mesmo, você tem razão. Então, esse FGC é como se é um fundo garantidor de crédito, cada vez que aplica no banco, um pedacinho da taxa de remuneração vamos dizer, transferida para esse. Por exemplo, você aplica lá, ganha lá 8%, daí eles tiram 0,2%, aí você ganha 7,8%. Um pedacinho desse valor é passado para esse fundo garantidor de crédito, que se eventualmente um banco tiver dificuldade, efetivamente eles vão bancar. Esse fundo garantidor de crédito banca. Mas é limitado, sabe? Tem limites e tal. Eu acho que é 200 mil hoje, mas tem situações de até 1 milhão. Eu não sei exatamente, não li nos últimos tempos. Mas se você puder, faz assim. Você deu exemplo, acho que do Nubank, né? Entre no site depois e coloque lá FGC, Fundo Garantidor de Crédito, limites de cobertura. Mas não cobriria, por exemplo, o caso do Collor, né? Eu acho que foi algo... Não, na época não tinha o FGC. Mas hoje já tem, hoje tem. Então, você tem razão. Se for 200 mil, você sabe que até 200 mil, independente do banco quebrar ou não, vai estar garantido por esse fundo. Entende? Então, isso foi um fato... Veja, se existe esse fundo, é para dar maior credibilidade para o mercado também, né? Você sabe que sempre você vai ter. Agora, a gente pensa entre nós aqui, né, 200 mil, nossa, é um valor significativo. Mas agora, se você souber que tem gente, por exemplo, que aplica aí, mesmo pessoa física, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, ele tem 10%, 5% do valor total das aplicações dele com essa cobertura, tá certo? Então, aí já passa a ter, mas você tem razão, existe sim. FGC, Fundo Garantidor.
Pode falar. São 50 mil por CPF mesmo. É 250 mil por CPF ou CNPJ por conglomerado financeiro. E, caso não seja nenhum conglomerado, o limite é um total de 1 milhão por CPF ou CNPJ a cada 4 anos. Ah, tá. Viu o detalhe que você falou? Eu esqueci dos 4 anos. Que seria exatamente, 250 mil pessoa física, é isso, né? Física ou jurídica e por conglomerado financeiro. Tá, por conglomerado, exatamente. Tá, entendi. Então, o Grupo Financeiro Itaú é um conglomerado financeiro. Mas é uma boa, né? Até por conta de que é muito interessante essa parte, que independente disso, embora a gente que esteja, de certa forma, ajudando, né, a constituir esse fundo, cada vez que a gente aplica um pedacinho da remuneração é dirigida para ele, mas é ótimo, porque você vai criando aí um colchão, né, de segurança muito interessante e dá credibilidade para o mercado, dá mais conforto para o nosso investidor, né? Muito bom, boa. Obrigado aí para a Helena e para a Thalia que deram essa contribuição. Só esse exemplo aqui é uma coisa que eu queria comentar com vocês assim, ó. Quem que consegue ler rapidamente e me dizer qual é a diferença desses dois balanços? Um é da Servop, outro é da Luzon. As duas estão no mesmo ramo de revenda de veículos. O Luzon é da Volkswagen também, não é? Eu acredito que sim. Eu acho que é. Então, Servopa, Volkswagen, Luzon, Volkswagen. Ativo, passivo, 15 mil, os itens integrantes do ativo e do passivo iguais. Quando eu vou na Luzon, coincidentemente, existe lá os mesmos itens, os mesmos valores, e eu digo assim, eu tenho que aplicar numa dessas duas empresas. Eu vou só comentar com vocês, o que vocês acham que o investidor faz quando ele olha um balanço muito semelhante desta forma? Tem 45 itens que ele vai levar em consideração. Mas para nós, na nossa aula de hoje, o que será que vocês gostariam de avaliar neste caso? Ver a situação da empresa no mercado, Ver a liquidez, né? Enfim. o que mais? Podem ir falando. Onde está aplicado o dinheiro? Onde está aplicado o dinheiro? Pode continuar. Se eles estão fazendo investimentos recorrentes em equipamentos para aumentar a produção, alguma coisa assim. Tá em linha com essa resposta anterior. Aplicou bem, onde é que está agora, nos investimentos, estão evoluindo. Que se a empresa está, eu acho que assim, se a empresa está aplicando, mesmo que esteja obtendo empréstimos, ela está aplicando em equipamentos para expansão, é uma empresa que tende a crescer. Então, se eu tiver ações, cotas, debêntures que podem ser revertidas em ações, alguma coisa assim, dessa empresa, o meu valor, né, dentro dessa empresa vai aumentar. Então, seria uma boa empresa para eu ter investimento. Para investir. Adquirindo créditos para esse tipo de investimento, né? Créditos positivos, vamos dizer assim. Exatamente. Bem isso. Vocês notaram que vocês não falaram nada do passivo da empresa? Mas sim, professor, dos créditos positivos. Dos créditos. Então tá bom. Você está pegando empréstimo para investir em imobilizado, prédios, né? Não está adquirindo. Mas isso pode falar. Não está adquirindo dívidas para pagar as contas, e sim para investir. Para investir. Então, agora a pergunta que eu faço é, essas obrigações, os impostos e as obrigações de curto e longo prazo que está ali, elas têm que ser cumpridas ou não têm que ser?
são obrigações, imposto, sim. Tem que pagar. Então, vai chover ou fazer sol ou nublado, você vai pagar de qualquer jeito. Tanto você estando na empresa chamada Servopa ou na Luzon. Agora, olhe para o ativo. Te pergunto, vocês têm certeza absoluta que tem R$1.000 no caixa e tem R$1.000 nesse ativo aí de liquidez, tem 8.000 de estoque, tem 2.000 de outros? Como que vocês garantem que eles têm esses 15.000? Fazendo Uma auditoria? uma auditoria. A auditoria faz uma circularização, ela manda perguntar para quem está devendo para a Servopa se é verdadeiro que a Servopa tem um crédito de X. O que isso está olhando? O caixa, vamos contar o dinheiro. O estoque, vamos fazer inventário. Quando eu chegar na condição de que existe 15.000 em cada uma, eu só posso dizer assim, é isso que eu quero comentar com vocês. A qualidade dos itens, dos ativos de cada empresa é diferente, gente. Entende? A carteira de clientes da Servopa e da Luzon pode ser o mesmo valor. Os clientes nos devem, por exemplo, R$4.000. Ponto. Agora pergunto, será que o nível de inadimplência será igual? Não. Por que que não? Porque uma foi mais rigorosa no crédito, uma fez análise melhor, ela tem uma tradição de emprestar para bons clientes, a carteira. Isso quer dizer o quê? Os resultados serão concretizados de acordo com a qualidade dos investimentos. Então, eu vi que alguém falou de investimento, aplicou bem, é exatamente assim. Ou seja, o estoque da Servopa e da Luzon, o valor é igual. O valor é igual. Só que tem uma que estão com todos os carros novos, os carros novos, modernos e com uma demanda grande. A outra tem 500 carros que ninguém está querendo comprar, mas não está contabilizado? Lógico que está contabilizado. Entende? Então, veja, um exemplo bem simples para tentar convencer vocês que quando vai olhar uma empresa para investir, a qualidade dos ativos é fundamental para garantir que os resultados vão acontecer conforme planejado. Podem falar. É que eu acho que aí, assim, aí olhando a informação é meio superficial, né? Mas se nós tivéssemos, assim, um controle de estoque detalhado, de quais são os carros, qual a situação, qual o ano, quanto tempo restante tem, aí eu acho que a gente já olharia de uma forma diferente. Exatamente, bem isso. Por isso que eu digo assim, você diria assim, eu só vou decidir depois que alguém me deixar fazer uma análise criteriosa dos ativos da empresa e a sua capacidade de geração de resultados futuros. Bem isso. Eu escutei uma vez uma frase de um grande investidor que faz análise de empresas e ele comentou que uma demonstração financeira sem um parecer da auditoria, de um auditor, não vale nada. Tem razão. E ele tem razão. Por quê? Porque o auditor, Alexandre, passa a ser vamos dizer, um parceiro no atestado de idoneidade dos itens ali, né? Por quê? Porque você só tem certeza depois que alguém garantir que eles são legítimos, verdadeiros e assim por diante, né? É como a gente diz assim, você dizer, eu tenho uma aplicação vamos dizer, no Safra de 40.000, você está contabilizando, tem que perguntar para o Safra se ele reconhece que você tem essa aplicação lá. Bem exatamente isso, que é o atestado, né, que foi o que essa pessoa falou do auditor. Por isso que ele tem que dar um parecer
no balanço sem ressalva alguma. Ele não pode colocar, se ele colocar uma ressalva dizendo assim, todo o balanço da Servop é ótimo, ressalvando que existem estoques a serem reavaliados com maior propriedade, com maior critérios para garantir que todos serão realizados conforme previstos. Bem isso que está dizendo. Bem isso. Professor, essa questão de um parecer de um auditor seria, assim, dar um feedback, digamos, qualitativo também? Um auditor dá um parecer qualitativo das informações que a empresa apresenta? Ele foge um pouquinho Thalia, ele foge um pouquinho da missão dele. Veja, qualitativo já é um pouquinho mais a parte de consultoria. Ele pode colocar aspectos de risco, sabe? Ele pode colocar, por exemplo, ressalvas no parecer quando ele não se sentir confortável de que aqueles itens representam adequadamente a situação econômica patrimonial. Tá? Ele põe uma ressalva. Ressalva quer dizer, vamos dizer assim, eu não tenho uma certeza absoluta, eu preciso de mais um complemento, alguma coisa nessa ordem. E, às vezes, a ressalva não é porque ele, vamos dizer assim, avaliou, é porque pode ser que ele não tenha tido, se não tenha sido fornecido todas as informações que ele exigiu, entendeu? Alguma ele não conseguiu, então ele não conseguiu chegar numa análise 100% qualitativa, 100%, vamos dizer assim, segura. Então ele pode colocar uma ressalva, tá? É bem dessa parte. Agora, na parte de comentários em termos assim, de negócios e tal, normalmente ele pode até fazer, né? Mas a função, efetivamente, é mais a análise das demonstrações mesmo, né? Não da gestão, efetivamente, da empresa. Então, olhem aqui. Diferença na qualidade dos ativos é um dos fatores utilizados na tomada de decisão. Diferença das taxas de retorno do ativo. Uma dessas empresas retorna 10%, a outra retorna 12%. Já ótimo. Diferença da taxa de retorno do patrimônio. Uma traz 11% de retorno, a outra traz 13%. Também é um ponto interessante a ser observado, tá? Então, são fatores que, alguns dos, né? Lógico, tem muitos outros, mas são alguns muito importantes, esses três principalmente. Um executivo financeiro, pessoal, ele tem também como uma das atribuições identificar produtos e serviços que agregam valor para a empresa, né? Nós tivemos uma vez aí na universidade, uma equipe do 4º ano que fez um TCC de posto de gasolina. E na banca estava eu, estava o professor Souza e mais um outro que eu não vou lembrar. Então, naquele dia nós perguntamos para o grupo lá, 3 ou 4 alunos, se ele tinha feito uma análise de resultado separadamente do posto de gasolina com a loja de conveniência. Se o dono era o mesmo? Era. Você fez separado? Não. Você sabe dizer se a loja de conveniência está agregando valor em termos de retorno sobre o PL para o dono, o proprietário do posto? Não sei dizer. Então, isso é uma coisa que vocês não podem errar, gente. Vocês têm que, se vocês forem fazer uma análise, por exemplo, de serviços e tal, vocês têm que fazer uma segregação. Vocês têm que dizer, tá, eu tenho dinheiro para investir, eu invisto no posto, eu invisto na loja de conveniência. Não sei. Por que eu não sei? Eu não sei qual é o que traz maior retorno. E se a loja trouxer 30% e o posto trouxer 15%? Vou melhorar a loja, vou aumentar, vou ver se eu posso melhorar o estoque, etc, etc, etc. É isso que a gente quer dizer. Entenderam? Que tem que ver exatamente o executivo financeiro diz, eu quero que vocês disponibilizem aquilo que eu consigo garantir um retorno maior. Esse foi apenas um exemplo. Tá? É a mesma coisa perguntar para vocês, vocês acham que
Quem que não falou nada e quer dar uma opinião? Quero ver se ele está bom hoje de opinião. Vinícius, pode ser você, Vinícius? Diga, professor. Vinícius, você é um cara bom de cálculo, hein? Se você tivesse que responder agora, daí eu pergunto, Vinícius, conhece a farmácia Nissei? Conheço. Onde ela foi montada? Maringá. Quem é o dono? É um japonês que é o dono. Hoje é uma potência. Vinícius, você acha que se eu separar medicamentos do resto dos produtos ali da Nissei, ali Guaraná, Coca-Cola, mais isso, mais um chocolatinho, uma bolachinha, se eu separar do lado esquerdo o que é medicamento, do lado direito o que não é medicamento, qual é o que traz um resultado melhor para a Nissei, Vinícius? Medicamento, professor, porque a empresa é desse ramo, né, propriamente. Mas e aquele algo mais que ela vende, não traz também, será que não agrega valor para ela em termos de retorno? Agrega sim, mas acho que não tanto quanto os medicamentos. Boa, gostei porque você foi firme. Mas eu não tenho certeza, sabe? Porque é o seguinte, você pode no medicamento investir 5 vezes mais do que nos outros, né? E os outros podem ter, eu não tenho ideia mais ou menos assim, eu só perguntei, mas se você fosse hoje designado para fazer, para dar um parecer para a Nissei, Vinícius, você teria que fazer essa continha, entende? Você diz, pessoal, deixa colocar do lado esquerdo o medicamento, do lado direito o restante, e diria para o dono da Nissei, escute, o medicamento te traz um retorno líquido de 18% e o restante de 13%. É isso que ele espera que seja dito. Bem isso, tá? Muito bem, obrigado, Vinícius. Segunda, maximizar o valor do investimento, quer dizer, ele tem que aumentar o valor do investimento dos proprietários. Quanto mais, melhor. Quanto maior lucro, melhor. E ação do mercado também, né? Então, esses são os pontos que o executivo financeiro é encarregado. Ele também tem que elaborar a projeção do movimento de fundos e recursos, ele tem que conseguir um dinheiro mais barato possível, né? Daí ele tem que aplicar tudo que ele conseguir, ele tem que saber quando ele sobrar dinheiro, onde que ele vai aplicar, beleza? Ele tem que ter ideia no sexto item ali, dizer assim, eu tenho que dizer para vocês quanto que eu acho que a Selic vai estar em 2023, quanto que vai ser a inflação em 2023. Você lembra que eu perguntei no primeiro dia para vocês? Qual a taxa de inflação de 3 anos seguintes? Está aí, É obrigação do executivo fazer uma previsão. Como é que vai evoluir o Brasil? Vai ter um crescimento maior ou menor? E o PIB? Tá certo? Outra coisa, quando tiver dinheiro e alguém decidir que seriam sócios, etc., alguém vai perguntar assim, veja, será que a gente vai aplicar na própria empresa? Então, crescimento, vamos aumentar a empresa, vamos criar uma filial, é uma das atribuições do executivo financeiro, certo? A gestão do executivo envolve esses 4 itens principais. Ele faz o planejamento, o controle financeiro, ele é administrativo e administra passivo também. Quando uma das alunas falou agora há pouco, dos empréstimos, financiamento, lógico que está correto. Por quê? Porque ele tem que também saber onde buscar o dinheiro, qual o dinheiro que é mais confiável, se eventualmente vencer, ele ter a garantia de que vai renovar, tá certo? Aquela operação. Então, o passivo é muito importante também, né? O planejamento financeiro, as necessidades de expansão da empresa, fazer ajustes futuros, né? Daí ele vai observar como é que estão os ativos, se estão de acordo com a rentabilidade que a empresa deseja, tá certo? O controle financeiro, ele tem que acompanhar, vai fazer análise. Quando tiver algum desvio assim, um item de comportamento diferente daquele, ele diz, agora eu vou ter que fazer um ajustezinho aqui, e assim por diante, né? Então, ele também faz esse controle, essa parte de controle para ver se, por acaso, no caso do orçamento, se existiu algum desvio para baixo, para cima, se precisa fazer um ajuste. Tá? Ele está dentro dessa atribuição também. No caso de ativo, ele diz assim, bom, tenho dinheiro, aplico aonde?
eu aumento estoque, eu compro um veículo, eu deixo de ter frete de terceiros, eu vou aplicar no banco, qual banco, tá certo? Quanto será que é bom eu ter de capital de giro próprio, e assim vai. No caso de passivo, ele diz assim, onde é que eu vou buscar o financiamento? Tá? É bom eu emprestar de 3, 4, 5 bancos ou de um só? Se for de um, eu centralizo, né, a obtenção de recursos, mas se for de 4, 5, eu diversifico o risco, consigo ter uma flexibilidade maior no momento de fazer alguma renovação. Então, veja que está levando fatores importantes, né, na gestão dele. Eu queria também comentar com você, pessoal, isso aqui nós falamos agora há pouco aí, que o Alexandre lembrou do plano Collor, né? Mas veja como não é fácil você estar no nosso dia a dia da economia, sendo um executivo financeiro, veja lá. Ó, em 42 a 67, Cruzeiro, depois Cruzeiro Novo até 70, Cruzeiro até 86, Cruzado até 89, Cruzado Novo a 90, Cruzeiro de novo em 93, Cruzeiro Real até 94 e o Real até hoje, 94 até hoje. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava moeda o Real nesse período todo, né, desses 80 anos aí no Brasil, mas cada ano teve uma conversão, era corte de zero. Então, alguns talvez possam lembrar, eu tinha, por exemplo, 1000 cruzados, aí batia um carimbo, escrevia assim, 1 cruzado, tinha que fazer a conversão. Difícil de trabalhar nesse cenário, mas fez parte. Né? Enquanto foi só cortando, estava bom. Mas quando chegou no real, né, nós tivemos 2.750 cruzeiros foram convertidos para R$1. Foi muito difícil trabalhar, não ter erro, né, na parte de sistema de bancos, de empresa e tal. Foi um desafio enorme fazer essa mudança. Nós temos no mercado financeiro também, depois a gente vai comentar com mais cuidado, né? Alguns mercados que a gente diz, o que é mercado de crédito, de capitais, mercado monetário, cambial. Então, aí está ali, ó, crédito, ele atende às necessidades de curto, médio prazo, né, de capital de giro para a empresa, consumo para as famílias, capitais, financiamento de longo prazo, investimento, bens duráveis, né? Seria, assim, aquisição, financiamento de um imóvel, por exemplo. Aí, no caso da monetária, quer dizer, cumpre toda aquela parte do governo de ter aí todas as LTN, de ter todas as letras do Tesouro, etc., fazendo com que a liquidez seja regulada, né, pelas autoridades monetárias, e o câmbio, né, cambial, compra e venda de moeda estrangeira. Então, quanto que a gente deve, como é que a gente deve, a natureza do câmbio, fechar câmbio, compra a empresa faz um adiantamento, contrato de câmbio, vai aparecer lá uma venda de produtos em dólar, por exemplo, tudo isso aí, então, é dentro da estrutura, né, do mercado cambial. Só observando vocês. E aqui já finalmente eu queria comentar com vocês quem é que existe como investidores, né, no mercado. Então são os particulares ou individuais, pessoa física e jurídica que participam do mercado, compra, vende ações e elas assumem efetivamente o risco delas. E alguns investidores institucionais, que são pessoas jurídicas que movimentam recursos, né, aplicam recursos, tem carteira de investimento, mas efetivamente são por exemplo, as carteiras da seguradora, da previdência privada, por exemplo, eles têm que ter esse dinheiro para pagar o seguro, né, pagar um sinistro. A previdência privada, quando tiver aposentadoria, tiver resgate, capitalização, quando houver, vamos dizer assim, chegar ao prazo de carência, terminar, né? Clube de investimento e ações tem que aplicar bem, o dia que alguém quiser tirar, pode tirar, e fundo de investimento, que na verdade são os cotistas, que são os donos, né, dos fundos. A gestão é de uma instituição financeira, né? O Itaú, né, pode ter um fundo de investimento, mas os donos do fundo não é o Itaú é o gestor. Os donos do fundo são os cotistas que investem lá, né? Então, por isso que tem essa classificação de individual e institucional. E outro ponto interessante, bem simples também, que vocês têm que sempre observar, que nós temos
dependendo da época, lógico, né? Às vezes alguém tem dinheiro sobrando, às vezes alguém tem dinheiro faltando. Então, a intermediação financeira, normalmente uma instituição financeira pega dinheiro de quem tem sobrando e empresta para aquele que tem dinheiro faltando. Faltando não quer dizer que esteja devendo, que vai pagar uma dívida. Não, pode ser um dinheiro para investimento, aplicação, né? Então, ele faz como se fosse uma transferência entre os ofertadores de dinheiro e os tomadores de dinheiro. Então, quem faz aplicação, né, entrega o dinheiro para o banco pega e, já na sequência, empresta para quem está precisando captar dinheiro no mercado. Daí, entre as ofertadoras e os aplicadores, qual é essa função? Ele faz toda a gestão do sistema de pagamento, né? Ele tem a responsabilidade para os ofertadores, quer dizer, quem dá dinheiro quer receber de volta. Então, essa função aí existe também dentro desse mercado. A gestão do ativo e passivo para tentar diminuir o risco de liquidez, os preços, créditos, tá certo? Compatibilização de prazos, quer dizer, ele diz assim, você quer aplicar por 180, eu tenho que achar alguém que queira emprestar por 180 também, senão não vai funcionar, tá certo? Não adianta alguém emprestar por 180, entregar o dinheiro para o banco emprestar por 270 para alguém, porque ele vai precisar um dia de repor, e não sabe se essa pessoa que aplicou vai deixar o dinheiro lá, ou ele tem que achar um novo aplicador, tá certo? Então, essa parte de prazo é bem interessante também, né? E a eficiência do sistema, alocando os recursos nas melhores opções, nos melhores locais possíveis, tudo isso faz parte, tá certo? E para a gente finalizar, o último slide nosso da aula de hoje, é lembrando vocês que nós temos investidores e especuladores. Daí, qual é a diferença de um de outro, né? A parte dos especuladores, eles querem ter os ganhos, a forma, através da comercialização. Aqui nós falamos da day trade, por exemplo, é típico de uma atividade do especulador. Ele quer aplicar no curto prazo, quer dizer, deu aquilo que ele quer ganhar, ele pula fora, né? E ele assume bastante risco. Assume muito risco, ele dá volume, ele dá, vamos dizer assim, eficiência para o mercado, porque ele atua efetivamente para participar, para ganhar mesmo, né? E investidor, ele quer manter os ganhos, e ele quer ficar com o dinheiro, ficar com a ação, ficar aplicado, ganhar dividendo, ganhar bonificação, direitos de prescrição, parte beneficiária, enfim, ele quer ter a carteira dele lá, por isso que ele é um investidor, não é efetivamente caracterizado como especulador. O investidor pensa em longo prazo e ele não gosta muito do risco, tá? Ele tem um pouquinho de aversão a risco. Então, essa é a diferença, vamos dizer assim, fundamental entre, se alguém perguntar se tem diferença especulador e investidor, você tem aí, tem 4 itens que vocês podem, né, classificar como pontos de diferença entre eles, ok? Muito bem. Dúvidas, sugestões, ou podemos estar encerrando, gente? O especulador, ele tem um papel importante, né? Ele garante a liquidez do mercado, né? Sem ele, Exato. O mercado não ia ter liquidez. Exatamente. Viu, Alexandre? Eu sempre digo assim que as pessoas não estão muito assim no mercado financeiro, tal, mas eles olham, é só você olhar, ver se eu tenho razão disso que você falou, dando um outro exemplo. Mais ou menos essas lojas de compra e venda de automóvel, né? Veja quantas existem, por exemplo, em Curitiba. Se não existisse essas lojas, teria que você encontrar o comprador do teu carro em todas as situações, é ou não é? Exato. É uma boa comparação. Daí você deixa teu carro lá, é muito mais fácil porque ele está no dia a dia. Então, ele é um especulador, porque ele compra e vende já em seguida. Se ele puder vender no mesmo dia, melhor ainda. Né? Melhor ainda. Ele não é um investidor, ele é um especulador. Ele está de posse daquele bem temporariamente. Né? Mas é isso mesmo, bem que você falou. Senão, é a mesma coisa no mercado futuro, quando a gente falar lá na frente, Alexandre, vai aparecer isso. Se não existir especulador, não funciona. Não adianta. Tá? Não é que não funciona, ele se torna, vamos dizer assim, muito travado, muito
vamos dizer, engessado, melhor termo, engessado. Pessoal, eu também deixei para vocês, se alguém conseguir observar, o ASAF disponibilizou como se fosse um vocabulário de finanças, eu pus lá no Teams para vocês, alguém chegou a abrir? Eu vi, abri. professor. Eu vi. Ali, ele está no livro da SAF, eu copiei e colei para vocês, para facilitar, e ele tem muitos termos assim, vamos dizer que amanhã, depois de o que quer dizer especulador, o que quer dizer day trade, o que quer dizer mercado isso, não sei o que, ele tem vários itens lá, que vocês podem ter a definição lá. Eu acho que disponibilizei só para vocês, tá? Como se diz, para fazer uma, vamos dizer, assim, trazer como benefício, né, de acesso, facilitar o acesso para aqueles que não têm o livro do ASAF, beleza? Beleza, professor, obrigada. E aí, gente, tranquilos? Podemos, então, agradecendo o Vinícius, a Thalia, o Matheus, o Mário Saraiva, o João Eduardo, a Helena, a Fernanda, Cecília, Carlos Helena, Carolina, Amanda, Alexandre. Esqueci de alguém? Não. Então, obrigado aí da presença. Podemos encerrar a gravação e nos encontramos na sexta-feira, às 20h30. Pode ser? Pode ser. Combinado, Boa noite, professor. Ok, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, eu te mandei um chat, depois se você puder dar uma olhadinha. Vejo sim.